Oi, boa noite. Meu nome é Thaís e eu vim falar sobre o Objetivo 1 da Segurança Pública. O Objetivo 1 da Segurança Pública é reduzir os homicídios e outros crimes violentos letais. As estratégias adotadas para isso são implementar no âmbito da União, estimular e apoiar no âmbito das unidades federativas ações que visam a repreensão à violência e à criminalidade, tendo como propriedade a população jovem, negra e parda entre 19 e 29 anos de idade, mulheres e grupos vulneráveis, incidentes de lesão corporal seguida de morte, brigas de trânsito com resultado grave, gravíssimo e morte, e a vitimização policial e morte decorrente da intervenção de agentes de segurança. Fortalecer a capacidade investigativa dos policiais, estimulando a desburocratização e a capacitação investigativa criminal e a fixação de protocolos entre as instituições de segurança pública e do sistema de justiça criminal, e o estabelecimento de metas de monitoramento. Promover forças letais de investigação de homicídio, crime organizado e delitos de grande incidência criminal. Criar uma base de dados com indicadores de homicídios que contenham índices de desempenho para o esclarecimento da letalidade no país. Induzir a criação de delegacias especializadas em homicídios e outros crimes letais. A capacitação de profissionais em técnicas de investigação, técnicas de entrevista e interrogatório e a preservação do local do crime e manuseio das provas periciais. Estimular a instalação de câmeras de monitoramento de homicídios em conjunto com o sistema de justiça criminal, incentivando a criação de protocolos de ação entre as instituições. Reestruturar e ampliar programas de proteção a grupos sociais com alta vulnerabilidade à violência, incluindo programas de proteção aos profissionais de segurança pública. Padronizar procedimentos, modernizar a perícia criminal nos estados e no Distrito Federal, mediante uma formação contínua, modernizando os equipamentos, com novas tecnologias e mecanismos de compartilhamento de informação a nível nacional. Promover a implantação de procedimentos, sistemas e centrais de custódia de pessoas nos estados e no Distrito Federal. Estimular núcleos de análise criminal, fortalecendo o uso de recursos tecnológicos integrados com as atividades operacionais, promovendo policiamento em áreas de incidência criminal. Implementar ações voltadas à redução de mortes violentas intencionais, homicídios dolosos, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, feminicídio, crimes dolosos de trânsito, vitimização de profissionais de segurança e mortes decorrentes de intervenções por meio de segurança pública, programas e projetos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Promover mecanismos para o uso diferenciado da força e monitoramento dos casos de ação policial letal. Implementar processos para que o sistema de registro de armas de fogo se comunique com o rastreamento de armas e munições. Articular estratégias de ação regressiva ao combate à violência, criar um procedimento operacional padrão para orientar a atividade policial nas infrações de menor potencial ofensivo, implementar com amplo acesso a policiais civis e militares processos e comunicações entre os sistemas de registros de armas de fogo e rastreamento de armas e munições. O objetivo 2 é reduzir todas as formas de violência contra a mulher, em especial as violências domésticas e sexual. Prevenir e reprimir situações de exploração sexual, independentemente de gênero,
e aprimorar o atendimento a cargo dos órgãos operacionais do SUSP, nos casos envolvendo populações vulneráveis e minorias. As estratégias para isso são: criar normas e procedimentos para os profissionais de segurança pública no atendimento a mulheres, pessoas em situações de vulnerabilidade, para que saibam lidar com as situações de violência doméstica e sexual, garantindo a segurança e privacidade da vítima e tendo ciência das normas de como lidar com o autor da violência. Promover formação contínua dos profissionais de segurança pública, tendo como disciplinas obrigatórias o atendimento a mulheres, a minorias em situações de violência ou exploração sexual, para que aprendam a reconhecer e lidar em situações de violência de gênero. Estimular iniciativas de aprendizagem nas escolas, para prevenir a violência de gênero decorrente da discriminação por qualquer natureza. Estimular programas com foco na mudança de padrões de relacionamento, incluindo aconselhamento para pais e cuidadores sobre práticas familiares positivas e o uso de métodos não violentos para a disciplina. Fortalecer a rede de acolhimento e assistência em parceria com estados e municípios para a assistência de mulheres, crianças, idosos e integrantes de populações vulneráveis. Estimular a adoção pelas polícias civis das diretrizes de investigação de feminicídios produzidos pela ONU Mulheres do Brasil. Promover campanhas educativas sobre a prevenção da violência contra a mulher e vulneráveis, da exploração sexual em todas as suas formas. Intensificar ações para mapeamento de pontos vulneráveis à violência e à exploração sexual, e em particular dos envolvidos nesses atos. Criar ações em reforço à atuação no combate à violência contra a mulher e a populações vulneráveis e minorias. Boa noite, pessoal. Um prazer. Meu nome é Matheus. Queria desde já agradecer a presença de todos neste momento. E eu vim aqui para dar continuidade nos objetivos, sobre o que é segurança pública. E o objetivo 5 busca elevar o nível de percepção de segurança da população, Então, aqui vamos ver algumas estratégias, ações relacionadas a esse objetivo, Então, aqui no primeiro tópico, temos que adotar medidas preventivas e repressivas voltadas a transmitir às pessoas sinais concretos da determinação do poder público de se fazer presente em lugares considerados de maior vulnerabilidade à ocorrência de eventos de violência, de crimes contra o patrimônio e de exploração sexual, procurando conjugar as respectivas ações com a política pública de proteção ao turista e de fomento à indústria do turismo, Então, aqui a proteção, a segurança também tem que estar nesses lugares de, como diz o próprio parágrafo, de vulnerabilidade à ocorrência de eventos, de violência, de crimes, de exploração. O tópico B busca promover medidas para um efetivo controle da comercialização, do uso da circulação e detenção de armas, munições e explosivos, de forma a assegurar a adoção das normas e dos procedimentos voltados à retenção e destruição de armas de fogo apreendidas em situação de irregularidade. Então, aqui no tópico B, é para manter o controle, nesse comércio que existe, sobre armas, e deter isso, sobre armas, munições, explosivos.
buscando a adoção de normas e dos procedimentos, a retenção e destruição dessas armas, né? Que não adianta nada a gente pegar a arma, guardar lá e esperar alguém dar bobeira, né? Então, o certo quando se trata de armas, o certo é sempre ser apreendida, né, em situação de irregularidade e levar à destruição. Aqui no tópico C, busca adaptar e integrar a política de segurança públicas às bases curriculares e os programas de educação, sobretudo no âmbito do ensino fundamental, com o objetivo de construir filosofia contrária à violência. Então aqui está falando para inserir essa política de segurança pública já no ensino fundamental, para as pessoas já ter aquilo já iniciar aquilo desde de pequeno, contrário à violência, né? Para não crescer com o intuito de violência no futuro, sabe? Não aprender desde pequeno sobre violência. Então, às vezes se vê em jogos, principalmente esses jogos que estão tendo na atualidade, às vezes é sobre violência e tudo mais, às vezes acaba incentivando, né? Então, tendo isso desde o ensino fundamental, acredito que ajudaria a construir essa ideia contrária à violência, né? Continuando, aqui no objetivo D, a gente busca combater mediante a conjugação de inteligências de segurança pública, de natureza financeira e tributária, o comércio ilegal, a pirataria e a receptação, né? Então, com as inteligências da segurança pública, a gente tenta combater o comércio ilegal, a pirataria, né? Tá dentre esse objetivo 5, né? De percepção da segurança pública. Tópico E busca incentivar a adoção de medidas voltadas ao reconhecimento e à premiação das atuações exemplares e exitosas dos agentes de segurança públicas e seus órgãos. E o tópico F busca incentivar a implantação nas comunidades rurais de programas de prevenção à violência ao uso de drogas, especialmente voltado a crianças e adolescentes. Dando continuidade, aqui no objetivo 6, fala sobre fortalecer a atuação dos municípios nas ações de prevenção ao crime e à violência, sobretudo mediante ações de reorganização urbanística e defesa social. Então, vamos ver algumas estratégias, ações, né? Entre elas está a implementação de programas, prevenção social, estratégias, capacitação de guardas municipais. Aqui no primeiro tópico, busca estimular a criação de consórcios e outras parcerias interestaduais e intermunicipais para atuação conjunta, integrada em ações de segurança pública e defesa social. No tópico D, busca fomentar a implementação de programas voltados ao atendimento e acolhimento de segmentos socialmente vulneráveis, estimulando sua vinculação às respectivas redes de assistência psicossocial. No tópico E, busca estimular a implementação de estratégias de mediação de conflitos e de prevenção de acidentes, inclusive no âmbito da comunidade escolar. Então, aqui no E, busca a prevenção de acidentes,
na comunidade escolar, né? Que às vezes direto também a gente vê notícias que às vezes houve acidentes, né? Então faz parte desse objetivo 6 essa questão de prevenção de acidentes no âmbito da comunidade escolar. Na letra F, busca estimular a implantação de observatórios municipais para produção e análise de dados sobre situações de violência e avaliação de iniciativas de prevenção. No tópico G, que fala sobre capacitar gestores e guardas municipais para a produção e análise de dados sobre dinâmicas de violência e vitimização, né? Então, aqui no tópico G, como foi falado, busca uma capacitação tanto de guardas municipais quanto de gestores para debaterem sobre dinâmicas que podem voltadas para a violência e vitimização para ajudar, né, a sociedade, quem já sofreu, quem passa por isso, quem comete, né? E essa é uma estratégia de ação muito boa de se seguir. No tópico H, busca desenvolver modelagem para a organização de guardas municipais, publicar matriz curricular para a formação de seus profissionais e produzir manuais e procedimentos padronizados para instituições. No tópico I, produzir indicadores para mensuração da atuação das guardas municipais. E a estratégia de ação, né, J, busca apoiar programas voltados à integração de centros de operações do Estado e municípios, das polícias civis, militares e guardas municipais do planejamento urbano e no controle da ocupação do espaço urbano. No objetivo 9, buscamos ampliar o controle e o rastreamento de armas de fogo, munições e explosivos. Então, aqui vamos ver algumas situações de integração dos sistemas federais, né, podem nos ajudar, parcerias para o controle dessas armas de fogo, de balas, enfim, capacitação de profissionais, vamos ver nesse tópico também. E vamos lá. Aqui no tópico A, buscamos adotar medidas voltadas a assegurar a modernização e integração dos sistemas federais de controle de armas de fogo, munições e explosivos. No tópico B, busca desenvolver parcerias internacionais para o controle de armas de fogo e análise balística. Assegurar a marcação individual de munições, respeitando o tamanho máximo dos lotes. A letra D busca implementar Sistema Nacional de Análise Balística. A letra E busca capacitar profissionais de segurança pública para identificação e rastreamento de armas de fogo, munições e explosivos. Dando continuidade, aqui no F, buscam-se desenvolver materiais de referência para ações de investigação e inteligência que envolvam armas de fogo, munições e explosivos. Então aqui no F, eles buscam desenvolver materiais para servir como base para investigação e inteligência que envolva armas de fogo, munições e explosivos, né? Algo que ajuda eles ali no dia a dia a combaterem isso, né?
estimular a pactuação com o poder judiciário, o aprimoramento do processo de guarda, destruição ou de doação de armas de fogo aos órgãos de segurança pública. Então, que está falando sobre a destruição ou doação de armas de fogo aos órgãos de segurança pública, né? No tópico H, busca-se implementar políticas sistêmicas de desmantelamento das rotas de tráfico de armas de fogo, munições e explosivos. Na I, busca adotar medidas voltadas ao aperfeiçoamento da rastreabilidade de armamentos, munições e explosivos. Por fim, a letra J busca promover o acesso das Forças Armadas e polícias civis e militares ao sistema de rastreabilidade de armamentos, munições e explosivos. Por fim, no objetivo 10, buscamos promover a revisão, a inovação e o aprimoramento dos meios e mecanismos, considerando os aspectos normativos, financeiros, materiais e humanos, de combate aos crimes ambientais e aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e de corrupção que envolva crimes ambientais como antecedentes. Então aqui vamos ver 3 estratégias e ações que podem ser usadas, né? Em função desse objetivo 10. A primeira é realizar diagnóstico dos meios e mecanismos aplicáveis. A prevenção é o combate aos crimes ambientais e aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e de corrupção que envolvam crimes ambientais como antecedentes. No tópico B, tem que se elaborar uma proposta de alteração dos meios, mecanismos e normas a submeter à consulta pública para fins de implementação. No tópico C, a proposta, a estratégia, a ação que tem que ser feita é levantar a oportunidade de melhoria no aparato legal para apreciação junto ao Poder Legislativo, no sentido de modernizar a legislação em vigor. Boa noite, meu nome é Marcela e eu vim falar sobre os programas da segurança pública. No caso, ele possui 8 programas, porém vamos falar só de 3 deles, o programa P2, o programa P4 e o programa P7. No programa P2 fala sobre as garantias dos direitos das pessoas, de reorganização urbana e de ações de proteção ao meio ambiente. É um programa de apoio e desenvolvimento com a Secretaria do Patrimônio da União, com um foco de recuperação de áreas degradadas e na garantia da presença do Estado 13, em relação em territórios com elevados níveis de violência. As ações voltadas à asseguração de efetividade da legislação aplicável à minoria em gêneros, com o conjunto de direitos das pessoas, com a compreensão de adoção de padrões de avaliação e controle de atuação dos profissionais da segurança pública. São voltadas também para a realização de programas federais, estaduais e municipais, desenvolvidos em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e com os órgãos do Sistema de Justiça. Também são voltadas a assegurar a efetividade de políticas específicas e programáticas para a diminuição de violência doméstica, do feminicídio, da população LGBTI, dos negros e demais minorias e dos usuários de drogas. Também cria uma política pública de continuidade para a prevenção e inserção dos jovens na criminalidade, a efetividade da redução da criminalidade no campo, que ocorreria por intermédio da instalação de equipamentos urbanos que potencializasse as ações sociais federais existentes, no intuito de fornecer melhoria no ensino, a prática de esportes e empreendedorismo, etc. A verificação de fatores de risco e construções de uma política educacional.
e ao desenvolvimento e ou a ampliação de ações já existentes com o fim de integrar e articular ações de segurança pública da União. Realiza diagnóstico dos locais e das situações que expõem as pessoas, em particular mulheres e jovens, à violência e à exploração sexual. Identificar áreas de risco e mitigar condições de vulnerabilidade da população local. Fomentar o esforço coordenado para buscar soluções de melhoria ao bioma degradado. No programa P4, é um programa de incremento à qualidade de preparação técnica dos profissionais de segurança pública e dos demais agentes do SUSP, em coordenação com os agentes do sistema de justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensor Público, etc. Para identificação, expansão e a melhoria da capacidade de ensino dos agentes públicos com objetivo de melhoria na atuação de seus agentes mediante as escolas e programas da RENASCEPS, que significa Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, ao desenvolvimento de conhecimentos e metodologias para a coleta, produção, análise e divulgação de dados, a implementação e efetivação massificação e monitoramento do CIAVAP e a elaboração do PRO-Vida, a criação de implementação de ferramentas, procedimentos, metodologias, de modelos e de gestão, a criação de normas, manuais e protocolos de procedimentos padronizados e o estabelecimento de metas e monitoramento nas ações de segurança pública, defesa civil e defesa social. A pesquisa e modernização do modelo de segurança pública, defesa civil e defesa social adotado no país, visando o aperfeiçoamento do arcabouço legal, das competências e dos planos de cargos e carreiras e de incentivos à fixação de efeito e regiões de fronteira e da preparação técnica dos agentes. A produção do intercâmbio entre as diversas corporações, a fim de ensejar o compartilhamento de experiência entre as mesmas. A produção de criação de uma doutrina nacional de defesa civil para melhoria na prevenção em âmbito nacional. Ao apoio aos corpos de bombeiros no sentido de se manterem bem equipados com relação ao material operacional tecnologicamente adequado e a melhoria da qualificação dos profissionais de segurança pública e dos demais agentes do SUSP e em coordenação com os agentes do sistema de justiça. No programa P7 fala sobre um programa de combate aos tráficos de armas, munições e drogas e contrabando nas fronteiras, nos portos e aeroportos e na malha viária e, por consequência, ao mercado ilegal. Significa desenvolver, integrar e incrementar ações já existentes com o fim de integrar e articular ações de segurança da União, de inteligência, de controle aduaneiro e das Forças Armadas, com ações dos estados e municípios situados na faixa fronteira, incluídas suas águas interiores, nas costas marítimas, nos portos, nos aeroportos e na malha viária. Desenvolver, integrar e articular com países vizinhos as ações a serem implementadas no P3A, fomentando a cooperação internacional. Desenvolver ou aprimorar a gestão da estrutura tecnológica, dos recursos humanos alocados e dos sistemas nacionais, estaduais, distritais e municipais desenvolvidos com vista à prevenção. Desenvolver e planejar ações especialmente na área de inteligência para prevenir a entrada de estrangeiros clandestinos no país. São ações voltadas à identificação de insuficiências normativas e integração transnacional com vista à edição de regras mais favoráveis,
É voltada ao desenvolvimento das ações de inteligência para aumentar a eficiência no controle, para permitir a interoperabilidade do sistema de registro de armas com o sistema de rastreabilidade de armas e munições. Também serve para o controle de determinadas substâncias, tais como os precursores, produtos químicos e solventes que são utilizados em fábricas de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, e que, pela facilitação que são obtidas, provocam um aumento nas fabricações clandestinas dessas drogas e substâncias. E é voltada para incrementar a negociação de acordos para a simplificação de cooperação jurídica internacional para regiões de fronteira. Os direitos básicos do consumidor. O artigo 6 fala sobre os direitos básicos do consumidor. A pretensão da vida, saúde e segurança provocadas pelo fornecimento de produtos e serviços perigosos ou nocivos. A educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. A produção contra a publicidade enganosa e abusiva, a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou desleais, a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos, difusos e assegurando a proteção jurídica. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. E a adequação eficaz prestações de serviços públicos em geral. O artigo 7. Nesse artigo, os direitos previstos não excluem outros decorrentes de trabalhos ou convicções internacionais. Das responsabilidades pelo fato do produto e do serviço. Artigo 12. Todos envolvidos que fabricaram um produto respondem independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores, devido a não terem as informações necessárias ou as informações sejam insuficientes sobre a utilização e riscos. O produto será defeituoso quando não houver uma segurança que dele legitimamente se espera, tendo-se em consideração as circunstâncias relevantes nas quais a apresentação do produto, o uso e risco que se espera do produto, a época em que ele foi colocado em circulação. Segundo, o produto não é considerado defeituoso pelo devido fato de que um outro melhor foi colocado à venda no mercado. Terceiro, os responsáveis pelo produto não serão responsabilizados quando não for colocado o produto no mercado, quando, embora haja colocado o produto no mercado, não existe um defeito, quando a culpa é exclusiva do consumidor ou de uma terceira pessoa. Artigo 13. Os comerciantes são altamente responsáveis quando, nos termos do artigo anterior, os fabricantes do produto não forem identificados, quando o produto não tiver identificação clara de seus produtores, quando não são conservados adequadamente os produtos perecíveis. Artigo 14. O fornecedor do serviço responde independentemente da culpa existente pela reparação dos danos causados ao consumidor. Os serviços, quando são defeituosos e não fornecem a segurança que o consumidor pode esperar, tendo-se uma consideração às circunstâncias relevantes. Quanto ao modo de fornecimento, ao seu resultado e o risco que se espera deles, a sua época de fornecimento.
Os serviços não são considerados devido à adoção de novas técnicas. Os fornecedores de serviços só não são responsabilizados quando provocar, tendo prestado o serviço ou defeito inexistente, que a culpa seja exclusiva do consumidor ou de terceiro, quando a responsabilidade pessoal dos profissionais liberadas serem apuradas mediante a verificação da culpa. Agora eu vou falar sobre a seção 5 da desconsideração da personalidade jurídica, seção 2 da oferta. Artigo 30. As informações e publicidades suficientes devem ser precisas para qualquer tipo de vinculação para o meio de comunicação, em relação aos produtos e serviços oferecidos ou apresentados, abrigando o fornecedor que fizer vinculação ou dela ser utilizado e integrado o contrato que a ser celebrado. Artigo 31. As ofertas e a apresentação de produtos ou serviços devem ser claras e corretas, em língua portuguesa, caracterizando sobre as quantidades, a quantidade, a composição, o preço, a garantia, o prazo de validade de origem, entre outros, conforme sobre os riscos que podem apresentar à saúde e à segurança dos consumidores. Artigo 32. Fabricantes e importadores devem assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, quando não houver a fabricação ou importação do produto. Artigo 33. Quando os produtos forem ofertados ou vendidos por telefones ou reembolsados por correio, devem ser constatado o nome do fabricante ou endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na sua transportação comercial. Artigo 34. Fornecedor é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou responsabilidades autônomos. Artigo 35. Se o fornecedor recusar o cumprimento da oferta, que é a apresentação à publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua livre escolha, que é exigir o cumprimento das forças da obrigação, acertar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou rescindir o contrato com o direito de restituir uma quantidade eventualmente antecipada sendo utilizada e a perda de danos. Agora eu vou falar a seção 3 da publicidade. Artigo 36. Deve possuir uma publicidade que seja clara e que dê imediatamente fácil de identificar. Artigo 37. É proibido toda propaganda enganosa ou abusiva. 1. Será enganosa quando modalidade de informações ou comunicações de caráter público. 2. Se for abusiva, dentre outras publicidades, discriminatória, independente da sua natureza. 3. De todo o efeito deste artigo, a publicidade é enganosa por omissão quando deixada de informar sobre o dado essencial do produto ou serviço. 4. Foi vetado. Eu tentei procurar, porém não achei porque ele foi vetado. Então, artigo 38. Em carga de prova da veracidade e correção de informação ou comunicação publicitária, cabe a quem as patrocina. E é isso. Boa noite, pessoal, novamente, né? E eu vim aqui para falar agora do Código de Defesa do Consumidor, né? Vim para falar da parte, né, de desconsideração da personalidade jurídica, né? Aqui na seção número 5, vou falar da cobrança de dívidas, né? Primeiramente, aqui no artigo 42, nos fala que em sua cobrança de débito, nenhum consumidor passará a ser exposto ou ameaçado, né? E possui um parágrafo único que diz que o consumidor cobrado em quantia indevida, né, tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, né? Então aqui, nessa parte de cobrança de dívidas, quando é cobrado o valor errado, o consumidor tem direito à repetição, né, ao indébito, né, por valor igual ou ao dobro do que pagou, né? Ele pode receber em excesso, né? O valor que ele pagou em excesso. E pode ser acrescido de correção, né? Monetária e juros também legais. Só é salvo em hipótese de engano. A única situação que pode ser salva aí é em questão de engano, né? Justificável. E aqui, por fim, no artigo 42A, será constatado em sua cobrança todos os seus dados pessoais do fornecedor do produto ou do serviço correspondido, né? Então aqui é obrigação ter dados pessoais do fornecedor do produto e do serviço correspondido, né? Isso daí está incluído na lei número 12.039, que foi criada em 2009. Pessoal, por fim, hoje eu vim aqui falando do capítulo 7 das sanções administrativas, que está na Lei 8.656 de 1993, certo? Eu vou falar aqui do capítulo 63 até o 70, de forma resumida, espero que todos possam compreender. Então aqui no artigo 63, fala sobre as omissões de dizeres ou sinais ostensivos sobre as nocividades ou periculosidade de produtos. Exemplos: embalagens, recipientes ou publicidades. A pena para o artigo 63 é detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Em primeira instância, possuirá as mesmas incoerências nas mesmas penas de quem deixar de atender e terá mediante a recomendação escritas ostensiva. Deste modo, sobre periculosidade do serviço a ser prestado. Em segunda instância, se o crime for culposo, a pena de detenção será de 1 a 6 meses ou multa, né? Aqui no artigo 64 deixar de comunicar à autoridade de competências e aos consumidores as novidades ou da periculosidade de produtos cujos conhecimentos sejam posteriores à sua colocação no mercado, né? Então a pena aqui para o artigo 64 é detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Aqui no artigo 66 fala sobre as afirmações falsas ou enganosas ou a omissão de informação relevante sobre a natureza, caracterizando a qualidade, a quantidade, a segurança, o desempenho, a durabilidade, preço, garantia de produto ou serviços, né? Então, para quem comete este ato, tem a detenção, a pena, né, de 3 meses a 1 ano e multa, né? Em primeira instância, compromete-se as mesmas penas de quem patrocinar a oferta. E segundo, se o crime for culposo, a pena de detenção será de 1 a 6 meses ou multa, né? Então aqui no artigo 66 está falando sobre as afirmações falsas, né? A omissão de informação às vezes relevante para o cliente, né? Que tudo isso tem que ter no produto, né? Às vezes falam que o produto tem certos benefícios, certas qualidades que às vezes não tem, né? Então esse é o motivo da parte das sanções administrativas, né? E dando continuidade, aqui no artigo 68, faz ou promove publicidade que deverá saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de uma forma prejudicial
ou perigosa à sua saúde ou segurança. A pena para o artigo 68 é a detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? E por fim, no artigo 70, emprega na reparação de produtos, peças ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. A pena é de 3 meses a 1 ano e multa. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Meu nome é Edelton, eu sou coordenador e técnico de atendimento do Procon Municipal de Orlândia. Conheci o Matheus no curso técnico de administração da ETEC Alcídio, daqui de Orlândia também. E ele me pediu para gravar esse vídeo para vocês sobre Procon, falando algumas coisas, dando algumas informações, e eu espero que seja útil, que vocês consigam entender o que eu quero passar, né, a mensagem que eu quero transmitir, que eu também seja claro nas informações que eu quero passar para vocês. Bom, o Procon, no caso, ele foi instituído por uma lei, tá? A lei de 11 de setembro de 1990, que é 8.078 de 90. Foi a lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele fez aí, se não me engano, se não tiver ruim de contas, ele fez 30 anos há pouco tempo. E foi ele que instituiu os direitos e deveres de consumidores e fornecedores, né? Para proteção das relações de consumo. Então, o que é uma relação de consumo? É o que nós fazemos todos os dias, né? Compra, venda, ou melhor, somente compra, né? A compra de produtos, a contratação de serviços, de prestação de serviços, tá? Tudo isso é uma relação de consumo. Você ir em uma lanchonete comprar um lanche, você ir até uma operadora de telefonia e contratar a prestação de serviço, o fornecimento de um produto, de uma linha telefônica, tá? Todas essas coisas são consideradas relações de consumo. O Procon ele faz atendimento dos consumidores que tenham problemas, né, nas suas relações de consumo, ou que tenham os seus direitos como consumidores não cumpridos ou recusados, né, digamos assim. Então, eu atendo aqui praticamente todo tipo de assunto, desde planos de saúde, passando pelo setor financeiro, empréstimos, cartões, financiamentos, produtos, prestações de serviços, escolas, enfim, trabalhar no Procon, você acaba adquirindo conhecimento e você tem que ter um certo conhecimento em todas as áreas, né? Aqui no Procon, eu acredito que na maioria dos Procons eu falo assim porque como eu sou formado pela Fundação Procon de São Paulo e eu trabalho pela Fundação de São Paulo, né? O município de Orlândia, ele é conveniado, ele tem um Procon porque ele é conveniado à Fundação Procon de São Paulo. Agora ficou melhor explicado. E a gente meio que se, entre aspas, reporta a eles, né? Tanto para a questão de orientações técnicas, tanto para questões de auxílio, alguma coisa assim. Nós aqui, o Procon do Estado de São Paulo, ele atende consumidores finais, tá? O que é um consumidor final? É um consumidor pessoa física, né? Eu, você, quando a gente compra com o nosso CPF normal, ou um consumidor pessoa jurídica, uma empresa, tá? Juridicamente estabelecida ou não, desde que até mesmo uma empresa informal, digamos assim, mas ela sendo um consumidor final, tá? A ideia do consumidor final é o seguinte, é de que o produto ou serviço, ele vai, digamos, parar em você, né? Ele não vai ser revendido, distribuído, comercializado, projetado, desenvolvido para ser repassado a um outro terceiro, tá? E você adquiriu para ficar com você e para terminar essa relação de consumo em você mesmo. Um exemplo de um fornecedor, né, de uma pessoa jurídica consumidora final foi um caso recente que eu tive aqui há pouco tempo atrás, de um escritório de advocacia. Eles compraram um aparelho de ar-condicionado para utilizar no escritório, o produto apresentou vídeo de qualidade, né?
e aí eles não estavam conseguindo resolver o problema com a fabricante, nem com o lojista, precisaram da intermediação do PROCON. É um caso que não seria o caso de um consumidor ou de um fornecedor consumidor final. Por exemplo, um caso também recente de uma mulher que, mesmo que ela não tinha a pessoa jurídica estabelecida, ela era considerada fornecedora, mesmo que informalmente, na empresa dela existia, ela era considerada fornecedora porque ela já tinha o histórico de exercer aquela atividade, né? Então fica a dica aí também, você vende camisetas, você vende roupa, você vende celular, relógio, mesmo que você não tenha CNPJ, não seja ME, não seja MEI, se você tem um histórico de trabalhar com essa atividade, né, de comercialização, de distribuição, você é considerado um fornecedor, então você deve oferecer aos seus clientes, aos consumidores que compram seus produtos, seus serviços, os direitos deles também. Ela comprava roupa para revender, né, comprou uma certa quantidade de roupas que não foi entregue e pediu auxílio do PROCON. Infelizmente a gente não consegue fazer esse tipo de atendimento, porque seria para revenda, seria para distribuição, comercialização. Ela não era uma fornecedora, né, que seria um consumidor final. Fora isso, somente consumidores mesmo, pessoa física que tem qualquer tipo de problema com produtos ou serviços, tá? O PROCON, a gente, como sendo um órgão administrativo, a gente precisa dos documentos referente à relação de consumo, referente ao problema, né, digamos assim. Tudo que o consumidor tiver que possa comprovar o que ele está alegando, a gente precisa, tá? De uma travadinha aqui. Tudo que ele tiver de documentação que possa comprovar o que ele está dizendo, eu vou precisar, o PROCON vai precisar, como a justiça também precisaria, se ele fosse para a justiça, para anexar aos documentos dele e assim comprovar o que ele está dizendo junto à empresa, tá? O que a gente faz aqui seria, vamos supor que a gente não estivesse em pandemia, o procedimento do PROCON, a gente inicialmente faz o atendimento, a triagem, vê o que aconteceu, qual que é o problema, se é um caso de PROCON mesmo ou não, faz a primeira notificação preliminar, que é uma CIP, Carta de Informação Preliminar, né? CIP, que mesmo sendo preliminar não perde valor jurídico, tá? Ele é um documento oficial do PROCON que vai com o problema da pessoa, pedindo uma resolução e uma explicação por parte da empresa. Se a gente não tivesse em pandemia e essa suposta CIP viesse com uma resposta negativa, o consumidor tem a opção também de optar por uma audiência aqui no PROCON, tá? Para ser feita uma audiência aqui entre ele e a empresa mesmo para tentar resolver o problema. Não resolvendo na audiência, a gente orientava, né, a procurar o judiciário, porque não tem mais o que ser feito aqui no PROCON. Pela questão da pandemia, a gente não está realizando audiências, né, desde que ela começou, e quando a resposta da CIP já vem como negativa, a gente já acaba orientando a pessoa a procurar a justiça, se ela achar viável, se o problema dela for conveniente. O procedimento do PROCON ele é mais ou menos assim, ele é bem simples, ele é um pouquinho burocrático, como qualquer lugar do Brasil que você for hoje, né, de justiça e de processo e tudo mais. Mas ele funciona mais ou menos assim, deu uma resumida, já está aí com 7 minutos e meio passados, né, de vídeo. Expliquei quem é o PROCON, como ele começou, onde ele age, né, onde ele atua, como ele atua mais ou menos. Espero que tenha ficado bem esclarecido, mas se você tiver qualquer uma dúvida ou qualquer outra dúvida, pode ligar aqui no PROCON da sua cidade. O consumidor ele tem direito de procurar um órgão de defesa da sua cidade, tá? Ou da cidade aonde aconteceu a relação de consumo. No caso daqui do PROCON de Orlândia, a gente só atende os munícipes daqui de Orlândia, né, que residam aqui em Orlândia, ou que, morando em outra cidade, tenham tido a sua relação de consumo, né, o problema na sua relação de consumo aqui em Orlândia. Aí a gente atende. Do contrário, por exemplo, um consumidor que mora em Sales Oliveira e comprou pela internet, ele pode procurar o PROCON de Sales Oliveira, né, ou se lá não tiver, procurar o judiciário. Geralmente, os municípios que não têm PROCON, a pessoa, mas eu fico desamparado, só tenho que ir para a justiça, né? Não, existem alguns outros órgãos, digamos assim, outras opções para a pessoa que não tem PROCON na cidade dela, ou que não pode ir até um PROCON, prefere fazer online e tudo mais. Outras formas, outras opções de tentar resolver o problema dela. Ela pode fazer pelo consumidor.gov, tá? Ou também pelo Reclame Aqui, são páginas, entre aspas, meio que oficiais do PROCON não,
são meio que páginas oficiais de reclamação online, tá? Onde grande parte das empresas tem páginas oficiais nesses sites, recebem sua reclamação, respondem e a grande maioria resolve. São sites confiáveis, ou ela pode fazer até mesmo pelo site ou aplicativo do Procon de São Paulo, ela residindo no estado de São Paulo, claro, tá? Era mais ou menos isso que eu queria falar. Meu nome é Idelton, sou coordenador técnico de atendimento do Procon Municipal de Orlândia. Espero que eu tenha ajudado vocês, esclarecido algumas dúvidas, passado algumas informações. Qualquer coisa, morando aqui em Orlândia ou precisando pelo menos de uma orientação, passa aqui ou me liga, né, aqui no Procon. Vou ter o prazer de ajudar todos vocês. Então, um abraço, obrigado pela oportunidade, até a próxima. Tchau!